Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir direitinho? Como Boa estamos noite, hoje? consigo sim. Certinho. Como estamos, Val, Diego? Estou bem. E você? Estou bem também. Estamos Graças bem, a Deus. graças a É, Deus. Temos aqui Diego e Val. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos para ver se a Adriele ela entra e mais alguém para a gente iniciar. ok. Prontinho, pessoal. Vamos iniciar. São 7 horas e 10 minutos. Nossa tolerância de 10 minutos ela já foi atingida. A gente sempre faz isso a cada aula para que ninguém perca o iniciozinho, né? Porque o iniciozinho é tão bom da aula. E aí quem nunca pega o início acaba, infelizmente, ficando um pouquinho perdido quando chega na parte do meio ou na metade da aula, no final. Então, eu saúdo todos com uma boa noite novamente. A Adriela entrou aqui agora, estávamos à espera dela, e também tem outras pessoas, né, que assim, nunca mais entraram na aula. Eu fico bem preocupado, porque está bem próximo da prova, né, e assim, a gente vê aqui durante as aulas o básico, mas a prova é muito além do que aquilo que a gente vê, né? A prova, ela quer a nossa atenção no momento da feitura dela. Então, além de assistir às aulas, é muito importante cada pessoa centrar, cada pessoa se organizar por fora, pelo menos 20 minutinhos para fazer a leitura do material, para quando vir a aula, chegar simplesmente já sabendo o que é particularmente o que vai ser trabalhado. Então, Diego está aqui sempre assistindo às aulas, eu acredito que ele ainda está no trabalho, mas percebo que ele sempre está no trabalho e ouvindo, assim, a gente aqui discutindo sobre as propostas temáticas. Isso é muito bom. Aula passada, nós
iniciamos as introduções do texto dissertativo argumentativo. Eu fiquei muito feliz porque eu tive o retorno das propostas textuais de vocês. Val, a Adriele me mandou, senti falta de Diego, mas acredito que ele pegou um pouquinho a parte da aula atrasada. Não sei se ele está conseguindo me ouvir, mas se ele não produziu a introdução dele, produza, Diego, e me manda que eu estarei abrindo essa exceção para corrigir a sua. Temos também a produção de Bianca, de Bia, né? Acho que é Bia ou é Bianca. Ela deu uma sumidinha da aula, mas ela sempre participa. Ela não fez ainda a produção dela, eu estou inclusive no aguardo, porque eu quero que todos vocês produzam para me analisar. Já consegui fazer a análise da produção da Val, que me mandou hoje, e também a análise da produção da Adriele, que inclusive foram produções muito boas, meninas. Eu gostaria de iniciar com a produção da Adriele. A gente pôde ver na nossa aula antes que a introdução é um momento do texto dissertativo da apresentação da temática. A introdução, ela acontece para demarcar o início do tema. Ou seja, essa introdução, ela precisa ser uma introdução que seja atrativa, que traga ali um repertório para que o meu redator consiga saber que eu consigo compreender o que é que eu estou discutindo. Quando a introdução, ela é uma introdução chata, o redator automaticamente ele descarta a redação. E aí ele já compreende que eu não tenho condição alguma de continuar produzindo o meu texto. O que é que eu pude perceber na produção de vocês, meninas, que são produções ótimas? A gente só precisa se atentar a algumas coisas. Por exemplo, vamos começar aqui com a produção da Adriele. A Adriele preferiu produzir é, no bloco de notas, e aí ela inicia da seguinte forma: a intolerância religiosa é um problema grave que infelizmente persiste em nossa sociedade atual. Muitas pessoas ainda têm a capacidade de respeitar e aceitar as religiões e, em alguns casos, terminam em violências graves e preconceitos. Vemos muitas notícias assim na Bahia, onde o candomblé é atacado. Muito boa a introdução. A gente só vai fazer uma paráfrase aqui no erro gramatical da palavra vermos, que o certo era vemos, né? Sem esse Rzinho no meio da palavra. Então, vemos muitas notícias assim na Bahia, onde o candomblé é bastante atacado. Então, vai organizar aí esta introdução, retirando essa palavra vermos e trocando pela palavra vemos para a introdução ficar show, que é justamente essa a proposta. Só um minuto, tem alguém aqui batendo na minha portinha, minha gente. 2 minutinhos. Mas a produção da introdução da colega Adriele foi muito boa, né? Quando eu fiz a leitura naquele mesmo dia e aí eu preferi não alterar nada, porque eu achei que foi uma produção ótima. Ela colocou: a intolerância religiosa é um problema grave que infelizmente persiste em nossa sociedade atual. Não mentiu, isso é verdade. Muitas pessoas ainda não têm a capacidade de respeitar e aceitar as religiões, e alguns casos terminam em violências graves e preconceitos. Vemos muitas notícias assim na Bahia, onde o candomblé é bastante atacado. Então, quais são as atenções para com esse texto, Adriano? Você está me ouvindo, né? Me confirme aí, por favor. Está ótimo. Então, acredito que você esteja com seu caderninho aí. Essa introdução, eu quero que você passe ela para o seu caderno, e aí você vai passar corrigindo isso que eu estou digitando no chat para você. Corrigir a palavra vemos, você vai corrigir a palavra vemos e retirar essas aspas que você colocou na palavra candomblé, né? Você coloca aspas nas palavras candomblé que dá a entender como se fosse uma palavra ou desconhecida ou alguma palavra que não esteja dentro do nosso contexto, só que é uma palavra que está no nosso contexto. Então, retirar as aspas, né, da palavra candomblé e deixá-la
Então, você vai deixar essa palavra em letra minúscula. Então, você vai deixá-la com inicial minúscula. Candomblé. Vai ficar desta forma que eu te mandei aqui, ó. Quando você for iniciar no seu caderno, lembre-se de colocar o parágrafo, tá bom? Colocar o parágrafo para indicar que é uma produção, né, dissertativa argumentativa. O que é o parágrafo, professor? É aquele espaçozinho dado no início da linha para inicializar o seu texto. E aí, se você não colocar o parágrafo, o seu texto ele pode ser o melhor. Você pode ter falado super bem no seu texto, mas se não tiver o parágrafo, você errou. Então, como é que a gente demarca o parágrafo? A tampinha da caneta tem aquela partezinha de baixo e tem uma marcaçãozinha. Você pode colocar na folha e marcar o parágrafo com aquela partezinha da caneta. Porque são 3 parágrafos, na verdade, 4 parágrafos ao longo da redação, e aí você tem que deixar todos eles na mesma largura. E aí tem que ficar tudo certinho. Se um ficar mais do que o outro, aí o texto está errado. Entendeu, Adriele? Me dê um ok aí. Mas a sua introdução está ótima, tá bom? Sua introdução ela está dentro dos padrões da língua portuguesa. Você traz que a intolerância religiosa é uma situação que está mais agravante ainda na sociedade e ainda trouxe a ideia de que é mais forte aí na Bahia, porque realmente é mais forte aí na Bahia do que nos outros estados brasileiros, certo? Muito bem, ok. Agora vamos para a introdução da nossa colega Val. Deixa eu ver aqui. A introdução. Ô, minha gente, eu não tinha apresentado a tela, né, ainda. Deixa eu apresentar aqui. Ó, só retomando o que a gente viu na introdução da nossa colega Adriele. Ela coloca na introdução dela, né, a intolerância religiosa é um problema grave que, infelizmente, persiste em nossa sociedade atual. Muitas pessoas ainda não têm a capacidade de respeitar e aceitar as religiões, e alguns casos terminam em violências graves e preconceitos. Vermos muitas notícias assim na Bahia, onde o candomblé é bastante atacado, ou seja, ela só erra mesmo aqui a palavra vermos, né? Que era vemos, nós vemos muitas notícias assim na Bahia, onde o candomblé é bastante atacado. Vamos agora para a, a introdução da nossa colega Val. Diego deu boa noite ali, Diego, que você vai fazer sua produção para a gente, tá? Tá, Val. Deixa eu girar o texto dela. Prontinho. Texto da Val. Aqui. Vamos lá, o texto da Val. A Val, ela selecionou intolerância religiosa também, e aí a Val já inicia o texto dela com um parágrafo, né? O que é certo. Ela iniciou da seguinte maneira: a intolerância religiosa é um dos temas mais discutidos no Brasil, pois até mesmo no meio político existe essa polêmica religiosa. Em nosso dia a dia, podemos ver igrejas disputando qual a melhor. O povo está esquecendo que Deus é para todos e não poderia existir guerra entre irmãos. A intolerância religiosa se caracteriza quando alguém não reconhece ou não respeita a crença alheia. Essas crenças já vêm desde a época dos escravos. Hoje, no século XXI, já temos árbitro árbitra compreensão e aceitação em relação à religião. Ótimo, adorei, Val. Para você que estava com essa ansiedade, esse medo de escrever, você escreveu muito bem. Só que a gente só precisa ter uma atenção com alguns pontos. Vamos lá. O primeiro ponto, deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Primeiro ponto é este ponto aqui. Deixa eu só carregar a imagem.
Ó, primeiro ponto. Veja que você inicia aqui a intolerância religiosa é um dos temas mais discutidos. O que é que você vai corrigir, Val? Você vai, aproveita, pega seu caderno, que eu acho que você já está com ele aí abertinho. Você vai pegar Já essa tô. palavra, tá, né? Muito bem. Essa palavra discutido, você vai colocar aqui nela um S. É um dos temas mais discutidos no Brasil. Porque a palavra discutido deve concordar com o tema, é um dos temas discutidos no Brasil. A vírgula está certíssima aqui, ó. Pois, até mesmo no meio político, existe essa polêmica religiosa. Ponto final, arrasou. Aqui, onde você coloca esse outro parágrafo, não tem. Então, puxa para cá, ó, normalzinho. Puxa para cá o em, no comecinho da linha. Em nosso dia a dia, podemos ver igrejas disputando qual a melhor, ou melhor, quais as melhores, né? Quais as melhores. Pensa numa coisinha ruim digitar pelo computador, minha gente. Quais o Aí, quê? quais as melhores, né? Porque hoje há uma disputa de igrejas de fato, né? E isso gera, de certo modo, a intolerância religiosa. Você não mentiu, né? Você pode citar aqui tanto igrejas, Val, como templos religiosos. Pode citar um sinônimo, porque, tipo, a igreja dá muito a entender que é só a igreja católica, a igreja cristã que se disputa. E, na verdade, não é. São todas as outras religiões. Então, cita-se templos religiosos. Um sinônimo, tá? Tá acompanhando? Conseguindo acompanhar, Val? Tô sim. Certo. Aí paramos aqui, ó. Quais as melhores? Você pode fechar um ponto final depois de melhores e iniciar com um O maiúsculo. O povo estão não. O povo está esquecendo. Mas vamos retirar esse o povo está esquecendo e vamos deixar assim. Estão esquecendo, estão esquecendo que Deus é e esse pra não Então pode tira, existir. Como? tira o povo e deixa estão. Isso, pode iniciar. Estão esquecendo, porque se você está dizendo assim, eles estão esquecendo, né? Estão esquecendo que Deus é para todos. E aí você tem que organizar. Ao invés de para, tem que ser para. Para. Beleza. Ok. Que Deus é para todos e não poderia existir guerra entre irmãos. Aí que tal você colocar entre aspas aqui, irmãos? Por quê, Val? Porque, tipo, nem todo mundo acredita hoje que nós somos irmãos. Nem toda religião hoje acredita que a gente é irmão do outro. Por exemplo, há religiões no Oriente que eles não acreditam que nós somos irmãos, que nós somos apenas seres que fomos colocados todos no mesmo ambiente para apenas somar. Então, aqui, ó, irmãos tem que organizar, discutidos organizar, quais os melhores, certo? Acho que minha voz está baixa, porque o dispositivo acabou de avisar aqui. Quais os melhores, né? E vamos também dar uma ajeitadinha em igrejas, colocar uma coisinha aqui vermelha para indicar que é sinônimo. Posso até Já mandar coloquei essa. aqui. Ótimo. Coloquei já templo. Isso, muito bem. E aí vamos prosseguir. A intolerância religiosa, aí você vai novamente pegar essa intolerância religiosa e puxar para cá, para o início. Ou melhor, vamos fazer assim, vamos puxar ele para cá, ó, porque você já fechou um pontinho final aqui, né? Que dá para ver. Puxa para cá. Só cria, na introdução só pode ter um único parágrafo que é no início. Então, a intolerância religiosa
se caracteriza quando alguém não reconhece ou não respeita a crença alheia. Aí, ponto final. Até aqui tá tudo ótimo. Não precisa mudar nada. Fechou o ponto. Vem para cá, para o início da linha. Essas crenças já vêm. Olha só, aqui na palavra vem, é preciso colocar o acento circunflexo, porque é mais de uma. São mais de uma crença. Essas crenças já vêm desde a época dos escravos. De novo, hoje, no século XXI, puxa de novo para o início da linha, já temos arbítrio, né? E aqui a palavra é arbítrio. Ó, você vai corrigir essa palavra. Deixa eu pegar só aqui um dicionário rapidão, só para me confirmar ela. Vamos lá. Confirmar essa palavra, porque você colocou árbitro. Dá a entender que árbitro com acento no A é o técnico do futebol, entendeu? Árbitro com acento no A. Já se a gente fala de arbítrio, livre-arbítrio, o acento ele vai mudar, certo? E aí não pode, de forma alguma, esquecer disso. Tem sempre que lembrar. Vai corrigir essa palavra, né? Corrigir esta palavra. Pronto. Arbítrio, vontade própria, domínio ou poder absoluto, sentença de juiz ou árbitro, parecer, né? Já árbitro com acento no A quer dizer mediador, juiz em um jogo ou competição, quem faz cumprir as regras estabelecidas. Então, o arbítrio que você está dizendo aí, ele deve vir um acento no I, né? Arbítrio, né? Arbítrio, livre-arbítrio. Então, vem para cá, ó, a palavra arbítrio e vai colocar ela. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, vai colocar só aqui o acento no i e aqui vem mais um i, ó. Arbítrio. Certo, Val? E retira esse acento aqui que não tem. Não tem esse acento, tá bom? Viu? Pronto. Deu para entender, Val? Deu sim. Direitinho? Eu Adriele, já deu tô para corrigindo compreender? aqui. Ótimo. Tudo bem, vocês são muito. Pessoal da Bahia é muito rápido, rapaz. Pensa no pessoal rápido, Às vezes. às vezes, né? É. É verdade. Então, minha gente, textos muito bons, meninas. Vocês duas estão de parabéns. Eu ainda vou pegar no pé e na orelha de Diego para ele produzir o texto dele. Ele não vai escapar da gente, não. Tá bom? Aí, o que que acontece? Hoje, a gente vai entender um pouco sobre o do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, tá bom? E aí vai ficar de tarefa de casa a produção do texto, para a gente não atrasar o conteúdo da nossa aula. Ok? Diego já colocou aqui ok. Já sabe que eu Tô vou aqui, puxar, professor. já É, sabe que eu vou puxar a orelha dele. esse dia foi complicado para mim. É como eu trabalho com manutenção, a máquina de lá da empresa, as máquinas lá, ela tava dando um pouco de dor de cabeça, eu tava chegando muito tarde. É tanto que eu Eu tava imagino, chegando só comendo, tomando banho e dormindo. eu imagino. É cansaço Aí mesmo. é complexo. Mas assim, já peguei aqui já o assunto, já dei uma lida já lá no que foi posto lá no grupo, já estou elaborando já a minha redação já. Muito bem. Então, você vai conseguir acompanhar o desenvolvimento sem nenhum problema. Já solicitei o amigo Jefferson para ele incluir as aulas na nuvem, né, do YouTube. Ele disse que até esse fim de semana todas estarão por lá. Então, quem perdeu alguma aula é só ir para lá,
vai conseguir acompanhar direitinho. E vocês sabem que eu vou continuar puxando a orelha de vocês, que a gente tem pouquíssimo tempo, minha gente, porque eu estou mais preocupado do que vocês com essa prova. E olha que eu nem vou fazer, viu? Olha que eu nem vou fazer, eu estou mais preocupado do que vocês. Mas vamos lá, minha gente, Verdade. é verdade. E aí, a gente fala hoje de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, né? O que é que a gente pode entender do desenvolvimento? É o andar do que foi falado na introdução. O que é que eu pude perceber? Vocês duas, né? Vocês falaram do conceito de intolerância religiosa. Então, dá a entender que no desenvolvimento de vocês, vocês devem pesquisar alguma notícia de intolerância religiosa e colocar no desenvolvimento. Porque vocês não citaram ali, é, no caso, houve citação, né? A Val, ela citou que há uma polêmica religiosa. E aí ela pode trazer uma polêmica religiosa para o desenvolvimento dela e discutir sobre essa polêmica. Por exemplo, um exemplo de polêmica religiosa é o fato das pessoas discutirem muito os projetos que são organizados na Câmara de Deputados, que sempre são projetos bem polêmicos quando advém da bancada evangélica. Né? E aí muita gente diz, porque não deveria existir essa bancada evangélica. A bancada evangélica ela serve hoje para causar na sociedade. São pessoas que são desocupadas e sempre tem essas críticas, né? Então a bancada evangélica ela traz ali um repertório para que seja discutido sobre intolerância religiosa, porque eles sofrem essa intolerância. Né? Hoje os evangélicos, infelizmente, eles sofrem a tida né, intolerância, apesar que há muita hoje muito desvio de dinheiro no meio cristão, no meio espiritual, né? Há aquelas pessoas do campo espiritual que elas só se aproveitam das outras e por isso elas sofrem a intolerância que tem hoje, porque é algo que ficou visto na sociedade por outras pessoas. Então, é sempre uma coisa que advém de ações que foram feitas por eles. Né? A gente não vai dizer que na Igreja Católica não houve cenas de estupro, na Igreja Evangélica não houve cenas de abusos, nos testemunhos de Jeová não houve cenas também de absurdos de desvios de dinheiro. Então, toda religião hoje tem, infelizmente, um certo podre, né? Mas são devido a ações que são descobertas pelos próprios simpatizantes, adeptos a essas religiões. Então, agora, meninas, vocês vão pegar algo que demarcou, né, que foi agravante na sociedade diante dessa temática que vocês escolheram, certo? E aí vocês vão colocar notícia X. Esse agravante aconteceu na cidade de tal, um terreiro foi depedrado, pessoas foram ameaçadas, houve desvio de dinheiro, então vocês vão pegar uma coisa que são verdadeiras, que é verdadeira, na verdade, e discutir, ok? Então fica essa tarefinha de casa. Eu posso até digitar no grupo a sequência para vocês já irem ao ponto. Vocês me dão um ok aí no chat, se vocês preferem assim, ou se deu para entender e não precisa mais eu explicar. Ok. Professor, Mas pode colocar, pode mandar aí. professor, Oi, Diego. ali você deixou dois temas, intolerância religiosa e desigualdade social, não foi isso? Isso, para vocês escolherem qual você tem mais afinidade, tá Não, bom? eu vou trabalhar em cima da desigualdade social, que para mim eu acho um ponto um pouco mais importante, né? Sim, com É, certeza. dentro, Muito bom. dentro E do que tem a gente também está. muito repertório, né? Questão das É, favelas. porque assim, eu não gosto muito de mexer dentro da intolerância religiosa, não, até porque é um assunto que eu costumo muito dizer. Religião e futebol não se discute. É, é verdade. São duas coisas que não se discutem, né? Nem duas, são três: religião, futebol e política. E E política. aí, se eu for abordar esse tema, eu prefiro não entrar nesse assunto, porque assim, intolerância religiosa hoje todo mundo sofre, né? É, é verdade. Mas se a gente for pegar os dentro de história do Brasil, que são as duas religiões mais importantes que existe hoje, que é
o cristianismo e o candomblé, se eles parassem de se atacar um ao outro e voltassem mais a ações solidárias, a, a praticar o bem, né? A doar um pouco mais daquilo que eles pregam, daquilo que eles falam e praticar Aquilo que mais, falam. Verdade. talvez essa intolerância religiosa diminuiria bastante ou nem existiria, né? Verdade, eu nem existiria. Eu sempre falo sobre isso, né? Eu sou professor de história também, e eu sempre falo sobre essa ideia de ter a consciência de que vale mais ajudar o próximo do que discutir sobre as questões que são de cunho religioso, né? Hoje a gente vê muito uma sociedade adoentada. Eu digo sempre aos meus alunos que o Brasil é uma sociedade, né, compõe uma sociedade doente, porque as pessoas elas têm muito fanatismo e a idolatria, né? Sim, Idolatram sim, políticos, são fanáticos sim, de sim. religião, né? E E isso. E eu não gosto de entrar nesse assunto, até porque eu sou hoje casado com sou casado com a minha esposa, ela já frequentou candomblé, ela fez parte, entendeu? E eu, sendo cristão, então ela é de uma denominação e de outra. Então, é verdade, assim, aí ela me perguntou se isso ia dar certo. Eu falei, filha, a sua escolha não remete à minha, sabe? é verdade, Você tem liberdade, uma coisa que todas as religiões e todos nós temos é liberdade de expressão e de religioso, escolha, é o verdade, livre-arbítrio. Então, não posso julgar nem condenar a sua escolha com base na minha crença. é Eu verdade, creio, eu creio em meu Deus, você crê no seu. Mas verdade. se eu e você nós pegarmos aquilo que nós temos de bom, como ela gosta de animais, de planta, ela gosta de ajudar pessoas que realmente necessitam, eu também gosto. Se a gente pegar aquilo que a gente tem de bom e colocar em prática, a gente não vai ter tempo para estar discutindo fanatismo religioso. Verdade, Diego. Muito, muito boa essa sua fala, né? Eu sou de religião de matriz, né? E eu também escuto, hoje eu tenho meu relacionamento com uma pessoa que também é cristã, e no início essa pessoa também achava a mesma coisa. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque, tipo, eu sou de uma concepção diferente da sua, uma concepção religiosa diferente da sua, e eu tenho medo de a gente, assim, se atracar em algum momento, de não dar certo. Só que hoje a gente tem 1 ano e 7 meses e tem dado certo. A gente nunca nem fala sobre religião, a gente evita ao máximo, porque a gente tem concepções diferentes, mas a gente busca fazer as nossas ajudas às pessoas, a gente trabalha, a gente tem a nossa independência. Então a gente nem se preocupa tanto com questões religiosas, né? Cada um tem a sua liberdade religiosa, porque hoje a religião, querendo ou não querendo, ela é uma filosofia de vida para alguém. Muita gente hoje só acredita que para ser do bem, você tem que estar numa religião. E eu discordo plenamente disso, né? Eu discordo que para você ser do bem, você não precisa estar numa religião, porque religião prende. Toda religião prende qualquer pessoa, né? Toda religião ela tem ali uma doutrina, um dogma, né? E você pode dizer assim, ah, professor, mas o professor está equivocado. Não, gente, se a gente faz análise, toda religião tem uma doutrina, toda religião tem ali uma percepção para tentar nos prender ou nos privar de alguma coisa, né? Às vezes eu paro assim, eu digo, meu Deus, se eu pudesse há 2 anos atrás olhar e pensar e dizer assim, hoje eu não teria, não estaria, né, na religião que eu estou, porque tem muitas atrocidades que aquelas pessoas que são do bem acabam levando o nome, né? Da mesma forma acontece com as pessoas que são da igreja cristã, das pessoas que são do budismo, não é só com a gente, né? Que infelizmente hoje a briga é entre a galera de axé e a galera cristã, e eu não sei o porquê disso. Mas nada mais, nada menos do que a falta da consciência histórica mesmo, né, para acontecer essa confusão que acontece na sociedade, que eu sempre evito mesmo comentar. Mas seu posicionamento, Diego, é muito bom. Eu adorei você ter aberto seu microfone para você falar isso. É disso que a gente precisa, minha gente. A aula de redação de língua portuguesa, de linguagens, é para ser discutida. Não é aquela aula que somente o professor fica falando. Ó, eu não vou mentir. Às vezes eu fecho minha câmera porque eu me sinto tonto. Quando eu não consigo enxergar vocês, eu me sinto tonto.
A aula virtual, ela causa uma tontura, porque a gente tá ali, ó, eu tô me vendo, todo instante só eu tô aberto na minha tela aqui. Então eu tô vendo somente a mim. Dá uma certa tontura, uma certa gastura na cabeça. E aí às vezes eu fecho a câmera para passar assim a mão no rosto e respirar. Mas é isso, foi muito bom seu posicionamento, Diego. Você falou tudo. E aí você vai trazer para a gente sua produção sobre desigualdade social, né? E aguardo sua produção. Na próxima aula eu faço a leitura da sua introdução e faço a correção com coletiva, tá bom? Agora a gente vai lá para a apostila. A Adriele colocou, eu quero porque a gente pode esquecer depois. Certinho. Eu coloco assim que a aula encerrar sobre os passos para a construção do desenvolvimento, tá bom? E aí vai ficar de atividade para casa. Vocês produzem o desenvolvimento, o Diego já vai produzir a introdução e o desenvolvimento e vai apresentar, né, casos, notícias, da falta de saneamento básico, da falta de políticas públicas voltadas à situação mais pobre da sociedade. A gente teve ano passado, ano retrasado, o caso da democratização do acesso ao cinema. Professor, o que diabo é democratização? Eu falei isso numa aula que eu dei hoje na escola, e os meninos de 17 anos olharam para mim e disseram, professor, o que diabo é democratização? Esse diabo, minha gente, é uma variação linguística da gente daqui de Pernambuco, né? E aí, quando alguém diz assim, diabo é isso, quer dizer assim, o que é isso, meu Deus? Que é a democratização do acesso ao cinema. A democratização do acesso ao cinema é tornar público o acesso ao cinema a todas as pessoas da sociedade. Ainda não entendi, professor. Quer dizer que nem todo mundo tem acesso ao cinema hoje? Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem condições de ir a um shopping assistir o Divertidamente, que saiu recentemente. Nem toda cidade tem um cinema. E aí, por exemplo, a minha cidade tem um shopping pequenininho, só que não tem um cinema no shopping. Aí, para alguém poder assistir, tem que sair da minha cidade e ir para Petrolina, que é a única cidade que tem um shopping maiorzinho, e ainda assim pagar para assistir esse cinema. Aí você pergunta, professor, mas todo mundo tem dinheiro? Não, nem todo mundo tem dinheiro, nem condições de pagar um ingresso. De pagar um ingresso para poder ir assistir esse filme. Porque vem o ingresso, vem a comida lá na hora do filme, e vem o que, minha gente? O transporte. Para você se deslocar de uma cidade até a outra, você precisa pagar um transporte. Você precisa custear a sua comida. Então, isso é desigualdade social. Quem hoje detém apenas o dinheiro para poder ir a um shopping, quem ainda tem o dinheiro hoje para poder ir a um shopping, para poder comer, né, e assistir ao filme, são as pessoas que elas possuem a classe média, né, que elas possuem um emprego. Elas ganham mais do que dois salários, porque ali um salário mínimo, o nome já diz tudo. Salário mínimo, gente, hoje o botijão de gás está chegando a R$ 120. Eu não sei como é por aí, pela cidade de vocês, mas aqui em Pernambuco, o botijão chegou a R$ 120. Né? Aluguel a gente paga 400, R$ 500. Aqui é mais o gás. Aí é mais, né? O arroz agora com a crise Cento e devido ao trinta. 130. Pois é, o arroz devido à crise do Rio Grande do Sul está chegando aqui a R$ 15 o pacote. 15, né? R$ 15 o pacote. Então, isso é desigualdade social. A comida não chega na mesa de todo mundo de forma igual. O governo se vira para a sociedade. O governo até, assim, às vezes a gente até diz que o governo federal manda, mas aí o governo municipal, o governo legislativo não sabe administrar, eles brigam pelo aumento de salário deles e esquecem da sociedade. Então, isso é desigualdade social, que é inclusive repertório para vocês poderem tratar, caso vocês queiram produzir sobre isso. Tá bom? Agora a gente vai para a interpretação textual na apostila da gente. A aula 5 da interpretação textual, ela diz assim: leitura não é apenas decodificar palavras, mas sim extrair o significado implícito e explícito de um texto. O texto faz mediação para a comunicação ou interação entre dois contextos, o do autor e o do leitor.
É nesse sentido que autor e leitor interagem atribuindo significado ao texto. Ou seja, o significado ou compreensão do texto depende de seus conhecimentos prévios sobre o assunto e as informações dadas pelo autor. É por isso que a leitura é considerada um processo interativo. Então, ler não é apenas decodificar a palavra. Professor, o que é que isso quer me dizer? Vamos entender. Vamos supor que está numa conversa de WhatsApp, a gente lá no grupinho, e aí só tem eu daqui de Pernambuco, pelo que eu vi lá, né? O resto até a galera todinha da Bahia. E aí, do nada, eu vejo que vocês têm muito a variação linguística do desgraça, né? E eu tenho até licença poética para usar esse termo aqui, que se fosse uma reunião de pernambucanos, aqui se fossem apenas pernambucanos, e eu citasse, gente, que desgraça, todo mundo ia me julgar. E dizer, Ave Maria, Marcos, como tu está mal educado. Só que como já estou aqui no contexto da galera da Bahia, o que desgraça se tornou uma variação linguística, que é o mesmo que dizer assim, o que é isso? Né? É, não mexe comigo, não. Então, vamos supor que alguém soltou lá assim, poxa, que desgraça, esqueci de fazer o texto dissertativo. E aí, se eu não entendesse que a palavra desgraça é uma variação linguística da galera da Bahia, eu iria sair, minha gente, de certeza dizendo assim, minha gente, pois eu dei aula a um pessoal de Salvador e eles do nada soltaram no grupo assim, poxa, que desgraça, não fiz texto dissertativo. Acredita que falaram uma coisa mal educada no grupo? E aí, como eu já sei, eu tenho uma interpretação textual disso, eu já sei que é uma variação linguística. Então, no máximo que eu iria fazer era sorrir, né? Porque até então, a palavra desgraça, ela é uma variação linguística da Bahia. Mas quando chega aqui em Pernambuco, ela é um palavrão. A pessoa que diz desgraça com a outra, desgraçada com a outra, ela tá chamando ela para briga, né? Se eu chegar aqui na minha casa e eu disser assim, que desgraça, menino, todo mundo me repreende na hora. Primeiro, todo mundo me repreende. Porque é um termo que a gente não tem o contato, né? A gente não tem esse contato do que desgraça. Então, esse que desgraça gera para a gente, né, esse tom mais sarcástico, esse tom mais errado. E para vocês é uma brincadeira, é uma piada, né? E fica tudo certo. O que que acontece? A interpretação textual, ela é algo que todos que estão dentro da produção precisam entender. Por exemplo, se tivesse apenas o pernambucano e vocês falando que desgraça lá, tal, 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 não iria entender. Ele iria achar que era um palavrão, porque ele não está dentro do contexto que vocês têm, né? Mas como lá só tem a galera da Bahia, vocês têm licença poética, mas ninguém vai soltar isso lá, né, gente? Claro. Então, ler não é só decodificar as palavras e sim entendê-las. Por isso que a palavra é interpretação, porque ela vem do interno, daquilo que está dentro daquilo que a gente compreende, né? Por exemplo, se eu estou falando de futebol aqui, pode ser que aqui tenha alguém que não entenda de futebol, então é a interpretação dela, né? É a interpretação dela. Se eu estou falando, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo justo. Adriele, acho que você ainda está me ouvindo. Você sabe o que significa diacrônico? Sabe o significado da palavra diacrônica? Nunca ouvi falar. Pronto. A palavra diacrônica, ela é uma palavra utilizada muito pelos professores de português para falar que uma palavra ela já sofreu uma alteração, né, em sua composição. Por exemplo, a palavra você, né, ó, você, o pronome de tratamento você, já foi vós, me, se, vós, se, até chegar em vossa mercê, e aí retornou para você.
Ou seja, a palavra você, ela é uma palavra diacrônica porque ela sofreu uma variação até ela chegar na palavra que ela é hoje. Então, neste caso, não houve uma interpretação, não houve uma compreensão, porque como a Adriela ela não está no mesmo campo que eu, de professor de língua portuguesa, ela não consegue decodificar o texto. Por isso que lá na apostila de vocês está dizendo, ler não é apenas decodificar o texto, e sim compreendê-lo, né? Além de decodificar o texto, é necessário compreender esse texto, certo? Já se eu explicasse para a Adriele o que é o diacrônico, tenho certeza que agora ela sabe me dizer o que é e sabe também me dar outros exemplos de palavras. Por exemplo, a palavra atual, que antes se escrevia assim, ó, actual, né? A palavra farmácia, que antes se escrevia farmácia, com PH, devido a uma variação linguística de Portugal. Né? As palavras com PH em Portugal eram palavras que indicavam o som do F, né? O som do F. Por isso que antes, né, muita gente dizia que o nome do Fábio era escrito assim, ó, Fábio, Fábio, para dizer que era Fábio, né? Então agora, Adriane, você consegue me dizer o que é uma palavra, né, diacrônica, né? Confere? E aí, ok. Sim. Agora, Val, você sabe me dizer o que é metalinguagem? Não faço a mínima ideia. Não sabe, não faz a mínima ideia. A palavra metalinguagem, eu não sabia que era esse nome usado. Pois é. A palavra metalinguagem, ela quer dizer quando um texto fala sobre ele mesmo. Ou seja, se eu pegar um poema e eu disser assim, ó, escrever é muito bom, escrever é bem legal. A gente junta as palavras e fica sensacional. Escrevi agora um poema sobre escrever. Só que para que eu pudesse escrever esse poema, eu utilizei palavras. Eu usei a escrita para falar da escrita. Logo, a metalinguagem é quando o texto fala dele mesmo. Professor, então me dê outro exemplo de metalinguagem. O dicionário. O dicionário, que não vai dar para ver aqui, deixa eu parar de desfocar a minha tela. O dicionário, agora dá para ver, o dicionário é um conjunto de palavras utilizado para explicar a palavra. A gente tem uma palavra tentando explicar o significado dela. Então, isso é metalinguagem, né? Porque a metalinguagem, ela é um texto para explicar o próprio texto. A metalinguagem hoje está presente na pintura, quando a gente tem uma mão pintando a própria mão. A metalinguagem hoje está presente na música, quando a gente tem a música falando dela, aquela música do Silvano Salles, que eu não sei se vocês escutam aí na Bahia, mas aqui é bombástico, que ele diz, não é nem do Silvano Salles, é do Carlinhos Brau, né? Ele diz, fiz essa canção em coma de amor. Então, ele fala da canção com a canção. Então, é o texto citando o Aqui próprio texto. escuta muito. Já, Escuta, já né? até enjoou. Já tô lembrado. Pois é. Agora, se eu falo assim, vamos ver aqui o que é que eu posso sugerir para o Diego. Diego, você sabe o que foi a Mesopotâmia? Sabe, Diego, dizer para nós o que foi a Mesopotâmia? Ô, professor, não entendi. É algo sobre o passado. Ô, Sobre o passado. Você sabe dizer, Diego, o que foi a Mesopotâmia? Ania, rapaz, eu já ouvi falar, mas eu não lembro. Não se recorda, né? A Mesopotâmia foi o berço da civilização, né? A Mesopotâmia foi uma região do Oriente Médio que ficava entre dois rios, que eram o rio Tigre e o rio Eufrates, ali bem no começo da Sim, sim, civilização do sim. Egito, lembra? Pronto, então, Sim, sim. isso é interpretação. E ela só acontece quando os dois sabem do assunto.
Então, não houve uma comunicação, porque eu perguntei o que era a Mesopotâmia e você, né, não soube nos dizer. Então, a leitura do texto é assim. Às vezes a gente lê aquele texto e a gente diz, poxa, professor, cheguei lá embaixo, não consegui entender nada. Porque não é uma coisa que está no nosso dia a dia. Mas quando é uma coisa que está no nosso dia a dia, futebol, notícia, né? Aí a gente sabe dizer porque é alguma coisa que está na nossa interpretação, que a gente consegue interpretar, né? Vamos lá, apostila. Até aqui tudo bem, minha gente, para entender o que é a interpretação? Tranquilo. Tá Tranquilo, indo, né? beleza. Ok. Ó, e aí, ao fazermos uma leitura, a gente precisa ter estratégias, né? Ou seja, traçar estratégias. Quais são essas estratégias? Os objetivos na hora da leitura. Antes de iniciar a leitura, o leitor tem que ter em mente quais são os seus objetivos. Por exemplo, ler-se por prazer, necessidade, curiosidade, para estudo ou etc. Eu sempre pego um texto para poder lê-lo com uma finalidade. Ou eu estou lendo aquele texto porque ele está na minha prova e eu preciso responder uma questão, ou eu estou lendo aquele texto porque eu encontrei um papelzinho na rua e aí disse, eita, que texto legal, vou lê-lo. Então, ali, curiosidade. Ou eu estou lendo aquele texto por prazer, porque eu gosto de ler notícia. Ou eu estou lendo aquele texto para um estudo. Então, sempre tem uma objetividade, né, com esse texto. Ao ler esse texto, a gente tem que traçar, né, hipóteses, que são estratégias construídas pela habilidade do leitor, né? Estratégias construídas pela habilidade do leitor, em antecipar fatos que ainda estão por vir. Durante a leitura, você vai guardando as ideias e hipóteses adequadas e vai descartando as inadequadas. Por exemplo, quando a gente vê assim um texto que ele é ilógico, a gente viu ali aquele texto que tem aquelas pegadinhas, né? As pegadinhas do Moção, que elas são bem famosas, que diz assim: bomba explode em cemitério e não há sinais de pessoas vivas. E aí você diz: poxa, velho, cemitério. Como assim? Uma bomba explodiu no cemitério e não assalta pessoa viva? Se o cemitério é um local de pessoa morta, tem lógica. Então você vai descartando que ali é um texto que não tem lógica alguma. Aí quando você pensa que tá pouco, você vai lá. Mulher banguela mata seu esposo a dentadas. Aí você diz: oxe, como é que a mulher era banguela e matou seu esposo a dentadas? Eu tô me Beleza, acabando aqui. se acabando, né? E aí são textos que você vai vendo, né? Pouco você vai encontrar outro e diz assim: homem é traído e ameaça subir num pé de coentro e se matar. Aí você diz: meu Deus do céu. E aí você vai descartando aquilo que é lógico. Você chega e diz: poxa, isso é uma pegadinha, é uma piada, né? É uma piada. Então, esses textos, a leitura dele, garante que a gente tem interpretações se eles são verdadeiros, se eles são falsos ou se eles são inventados, né? Então, ao longo desses textos, a gente precisa grifá-los, né, para marcar enunciados, aquilo que a gente vai julgar ser mais importante. Se houver um texto depois da pergunta, leia primeiro a pergunta e depois o texto. E isso vocês vão levar para a vida de vocês. Em concurso que vocês vão fazer e vão passar. Em nome de Jesus, vão ser efetivos. Então, toda pegadinha, toda questão, lê-se primeiro a pergunta, para depois ler o texto, tá bom? Dessa forma, você já terá um foco durante a leitura. Quando o exercício for de alternativa, circule cada vez que encontrar as palavras. Apenas, somente, só, nunca. Então, ó, essas palavras aqui, minha gente, elas são terríveis para fazer com que a gente erre a questão. Por quê? Porque quando elas aparecem nas frases, né, nas questões, elas aparecem para dizer que é só aquilo. E aí muitas vezes a gente marca e a gente erra. Depois analise bem a afirmação, pois geralmente essas alternativas estarão erradas, por generalizar demais. Importância do título. O título pode muitas vezes fornecer informações importantes ao leitor, porque ativa o conhecimento prévio sobre o assunto tratado. É pelo título que podemos começar a criar hipóteses.
Então, depois de ler o título, escreva no canto o que você já sabe sobre o assunto. E aí você pegou um texto ali é, 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 como esse, você que eu falei para vocês, mulher banguela mata marido a dentadas, você já circula e diz: "Oxe, isso é uma piada. Eu já sei. Agora, se eu pego um texto que diz assim: chuva em Salvador deixa pessoas desabrigadas devido a alagações. Aí você vai e já entende que ali é um gênero de notícia. Peguei ali a raposa e as uvas. Você já circula e diz: opa, aqui é uma fábula. Então você já vai saber o que é o seu texto. E agora nós vamos para a prática, né? Vamos ver que a gente tem aqui um texto, ó. E aí a primeira pergunta do texto é a seguinte: de acordo com o texto, é correto afirmar que o cronista, vamos lá observar. Então, ele quer que a gente fale sobre o cronista desse texto, que neste caso é o Rubem Braga, que está logo aqui embaixo, ó. Rubem Braga, que produziu esse texto, né, chamado Ai de Ti, Copacabana, produzido no Rio de Janeiro pela editora, né, publicado em 1960. Então, tá chave aí esse texto, gente. Tá chave, chave, chave. Esse texto aqui pra gente. Vamos fazer a leitura. O padeiro. Então, a gente já sabe que é falando sobre um cara, né? Levanto cedo, faço a higiene pessoal, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim, mas é aquele pãozinho duro, viu, minha gente? E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: não é ninguém, é o padeiro. Interroguei-me uma vez, como tivera a ideia de gritar aquilo. Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera de bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou por uma outra pessoa qualquer. E ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: não é ninguém, não, senhora, é o padeiro. Assim, ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou que sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu ainda quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes já saía levando na mão um dos exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do fogo. Ah, eu era rapaz naquele tempo, e às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estavam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi uma lição daquele homem entre todos, útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assoviava pelas escadas. De acordo com o texto, é correto afirmar que o cronista, né, estava ciente, por ser jornalista, das reivindicações que os padeiros faziam ao governo. B. Se irrita por ter de tomar seu café com pão dormido, pois a qualidade do alimento não era a mesma. C.
Se recorda naquela manhã do padeiro que vem diariamente deixar o pão dormido ruim à porta do seu apartamento? Ou D, admira o padeiro que vem assoviando pelas escadas do prédio para avisar os moradores que já trouxe o pão? A, B, C ou D, minha gente? O que acham? O que é que vocês acham disto? Porque assim, a gente vê o cara falando do padeiro, que ele esperava para comer aquele pão que era dormido, porém era um pão que tinha sido meio que proibido pelo governo, como uma forma de meio que deixar os pobres sem aquele pão, né? E o que é que ele fala, né, sobre esse pão? Que era um pão que, apesar de ser ruim, né, deixava todo mundo feliz. Mas, tipo, não era a ideia principal. Ele vinha admirar aquele padeiro que vinha assoviando, né, pelas escadas do prédio para avisar os moradores que já trouxe o pão. E aí, muitas vezes, esse padeiro ele era confundido, né, com outras pessoas. E o padeiro ele só vinha apenas entregar esses pães, né, minha gente? Então, seria aí a letra D de dado. Letra D de dado, tá bom? A letra D para nos dizer. Pela leitura do penúltimo parágrafo, pode-se concluir que a lição aprendida pelo cronista foi um exemplo de. Vamos lá, agora eu quero que vocês façam. Olha o que ele diz no último parágrafo. Ah, no penúltimo que ela pediu? Penúltimo, né? Penúltimo parágrafo. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes saía já levando na mão um dos exemplares rodados, o jornal quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Então, esse exemplo aí, minha gente, é de respeito, pois o padeiro entregava o pão procurando não acordar os fregueses é, é, que ainda estavam dormindo naquela hora, é de cidadania, pois o padeiro, a participar da greve, mostrou ao cronista que era um trabalhador consciente de seus direitos. C, era de humanidade, pois a atitude do padeiro de gritar não é ninguém opõe-se à vaidade do cronista por escrever para um jornal. Ou D, era de modéstia, pois o padeiro explica ao cronista que ambos, além de trabalharem à noite, exercem atividades importantes para a sociedade. O que acham? A, B, C ou D? Eu vou Ele de era humano. Hum. D. Quem ainda mais concorda com a colega de D? Eu vou com a D também. 2D. E você, Adriele, vai de qual letra? Resposta D. Resposta D. Letra D, minha gente. Muito bem. Letra D, né? É pela apostila, diz que não é a Parabéns D. para nós. E parabéns para vocês. Pela apostila, né, diz que é a letra C. Só que eu fui buscar a fonte, né, que eu nunca acredito nessas apostilas. Eu sempre, antes de dar a aula, eu sempre dou uma revisada no assunto, venho ler a questão direitinho. E aí, pela apostila de vocês, diz que é a letra C. Mas na verdade não é, porque ele não se opõe à vaidade do cronista por escrever para um jornal, nem fala propriamente sobre essa vaidade, né? Ele fala que ele, assim como o padeiro, né, exercem atividades importantes para a sociedade. O padeiro de um lado e ele do outro como cronista, como produtor de jornal na época, né? Então, letra D aí. Muito bem, minha gente. Parabéns. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. A. O segredo da felicidade do padeiro era não dar ouvidos nem às críticas nem aos falsos elogios.
B. O texto mostra como a atividade do jornalista é bem mais importante que a do padeiro. C. A felicidade do padeiro parecia não depender do reconhecimento público pela importância de seu trabalho. Ou D. O padeiro aprendeu com o jornalista a ser humilde e a aceitar com serenidade o que a vida lhe reservava. E aí, minha gente? O que acham na terceira questão? A Eu vou letra dizer. Ah, C. Letra C. Letra C. Adriele concorda com os colegas? Concorda ou sem corda? Me diga aí, Adriele, vai se de é corda. pai de corda, Adriele. Ela marcou aqui letra B também, né? Letra B, muito bem. Adriele. Você acha que é a letra B? Calma aí, Adriele. Ela foi sem corda, viu? Vamos discutir com a colega Adriele. Por que, Adriele, você acredita que seja a letra B? KKKKK. Foi sem querer. Diga aí pra gente. Vamos ver se a colega vai concordar. Deixa eu voltar ao texto. Você acha que seria C ou D? Você acha, Adriele, que o padeiro aprendeu com o jornalista a ser humilde e a aceitar com serenidade o que a vida lhe reservava? Ou você acha que a felicidade do padeiro parecia não depender do reconhecimento público pela importância do seu trabalho? O que acha, Adriele? Diga-nos. Fazer que nem nos casamentos. Fale agora ou cale-se para sempre. Acho que C mesmo. É isso mesmo, Adriele. É C. Letra C, minha gente. Pessoal, aqui tá bom de interpretação. E é que eu estava achando que eu li o texto bem rápido. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. A profissão do narrador, em certa altura de sua vida, assemelhara-se ao ofício do padeiro. Os eventos mencionados no primeiro parágrafo do texto são anteriores à conversa do narrador com o padeiro. C. Na verdade, o padeiro nem deveria estar entregando pão, pois havia greve dos donos de padaria. Muito interessante essa alternativa, viu? E D. O padeiro começou a gritar que não era ninguém, porque sabia que isso deixaria penalizada as pessoas. Então a questão ela quer a correta, ó. A correta. E aí, A, B, C ou D? Eu posso dar um tempinho para vocês analisarem, minha gente. Professor, eu. A letra A. A profissão do narrador, em certa altura de sua vida, assemelhara-se ao ofício do padeiro. Vamos lá, um colega já disse que é a letra A. Eita, eu fiz foi riscar, né, gente? Chega cá. Ah, vou deixar arriscado porque o pessoal disse que é a letra A. Vamos ver se as colegas concordam. Concorda ou sem corda, Val e Adriele? Essa hora é a hora do sono do trabalhador, do proletário, né, minha gente? Deu assim pertinho de 8h30, todo mundo bate aquele sono, que é só Deus. Eu vou de letra A mesmo. Mas de letra A. E a Adriele tá ali na dúvida. Concordo. A Adriele concordou, né? É letra A mesmo. Tudo bem. Letra A, né, minha gente? Então, letra A, as outras não tem nada a ver com a proposta textual. E agora uma questão de tirinha, que eu vi que a galera aqui gosta de tirinha. Sobre a tirinha abaixo, responda. Aí tá a onomatopeia, né, no começo do texto, do Kelvin, clique, 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 né? E aí ele diz assim: meu chá gelado, meu chá gelado, o que, minha gente? Deixa eu ver aqui a questão. Ah, não vou conseguir ver o borradinho. Meu chá gelado falhou.
Meu chá gelado falhou. Aí ele tá colocando gelo, minha gente, para fazer chá gelado, né? E aí as alternativas, ó. A graça da tira de Kelvin é porque ele inverte o processo de fabricação do chá, falhando na tentativa de fazê-lo já gelado. Interessante. Realmente, a gente já vê ele colocando gelo, né? As pedrinhas de gelo, os cubos de gelo, depois, né? E colocando o saquinho. Então, ó, na B, a ingenuidade da criança é retratada nessa tirinha, pois o personagem astutamente faz um chá gelado com esse. C. A tira de Kelvin retrata a pressa do cotidiano, trazendo uma bruta crítica social aos que são determinados pelas mídias atuais. E D. Kelvin e Haroldo, na tira acima, tentam burlar as leis da física. E aí você pergunta, quem é Haroldo, minha gente? Então essa daqui já não pode ser ela, né? Porque não tem Haroldo na tirinha. O Haroldo não aparece aí. Então, ó, A, B, C ou D, ou C, minha gente? O que acham? E aí, galera? A colega marcou que era B, soltar lá, B. A ingenuidade da criança é retratada nessa tirinha, pois o personagem astutamente faz um chá gelado com êxito. Muito bem, isso mesmo. A gente não poderia dizer que era a A, né? Porque, tipo assim, ele tenta fazer já gelado, mas de certo modo não há, né? A inversão. Ele coloca primeiro o gelo e depois o saquinho. E aí colocou a água, tá tudo certo, né? E a C não poderia ser também, porque não retrata uma pressa trazendo uma crítica social aos que são determinados pelas mídias atuais. Nada a ver, minha gente. Então, letra B aqui da nossa aula de hoje. Letra B. E aqui embaixo a gente vê na próxima aula, para não ser muita informação, vícios de linguagem. Por que vícios de linguagem? É uma parte bem simplesinha Saúde. e tem a atividade. Obrigado, Val. Tô precisando que aqui está tendo uma virose. Tô até com medo. Eu tô com 12 alunos na minha sala gripados com Eu essa também tô virose. assim. Pois é. Só que aqui Tem começou o até um clima chazinho já pronto chuvoso. para tomar. Aqui começou o clima chuvoso. Aí fica todo mundo desse jeito, sabe? Mas na próxima aula a gente vê vícios da linguagem, tá bom? Que é muito fácil, minha gente. E é uma aula caceteira, viu? É uma aula de resenha mesmo, vícios de linguagem. Aí eu vou preparar um slidezinho para vocês. Ou eu posso só usar esse material aqui mesmo, porque a gente tem também o desenvolvimento, né? Que vocês vão produzir e me trazer amanhã. No caso do Diego, ele vai produzir a introdução e o desenvolvimento. Aí vocês vão fazer isso, trazer, e a gente vai dar seguimento à nossa aula amanhã. Ok, minha gente? Introdução e desenvolvimento. Isso. Você já vai corrigir a sua introdução. A Já Adriele vai corrigi. copiar a introdução dela, que está digitalizada. Ela vai copiar, corrigindo a palavra verbos, copiar no caderno dela e dar continuidade, fazendo o desenvolvimento dela. Lembrando, a gente vai produzir uma redação. Então, segunda-feira que vem, a gente já tem que ter a conclusão da nossa redação, né? Para a gente finalizar a nossa primeira redação. Tá bom, minha gente? Aí são Beleza. 8 horas e 23 minutos. Nós encerramos, nós damos por encerrada a nossa aula aqui. Vocês são tão rápidos, minha gente, sem brincadeira, que eu estava aqui o tempo todo com meu celular, né, ó, tentando fazer um pedido no iFood e dizendo assim, qual é a alternativa? E olhando os pedidos, né, e não dava tempo de eu pedir, porque vocês eram muito rápidos para dizerem a questão, né, de eu pedir a janta. Mas o baiano é muito rápido, né? É desse jeito. E aí, minha gente, foi um prazer de novo estar com vocês. Faltam 5 minutinhos para encerrar e eu já libero vocês. Tá bom? Diego está aguardando sua introdução. Vou continuar puxando sua orelha. A Adriele fazer o desenvolvimento, vai fazer o desenvolvimento.
Tomara que a gente seja assim na prova. Certo. Amém. Tomara, Tomara mesmo, viu? Vixe, meu Deus. tomara. E aí, pessoal, um tchauzinho para vocês e uma boa noite.